Boa noite a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 7 de setembro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos finalmente na lição de número 250, que eu não me veja como um ser limitado, né? Que é a última lição do nosso texto, o que é o mundo, que é o texto que eu vou ler para vocês agora, porque o nosso mestre nos pede que leiamos o texto introdutório todos os dias antes de fazermos a leitura da nossa lição. O que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como foi feita para conduzir para longe da verdade, assim como a vista, foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sonhos vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda a percepção, por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo. E deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo. E não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Então aqui nesse texto Jesus diz claramente que salvar o mundo é contemplá-lo através dos olhos do Cristo, contemplá-lo através dos olhos do amor, contemplá-lo através dos olhos do Divino Espírito Santo, do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Contemplá-lo sem as crenças do sistema de pensamento do ego, baseadas na falta, na separação, na falta, na separação e falta uma coisa que eu não me lembro que o Tom Wakechild sempre fala, né? Baseadas na tríade ímpia, que é pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro, tá bom? Passamos agora então para a leitura da lição propriamente dita, que eu não me veja como um ser limitado. E eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, mas essa lição para o dia de hoje, para mim, ela é absolutamente perfeita, sabe? Nota 100. É isso. Que eu não me veja como um ser limitado.
Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade. Nem percebo o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões. As minhas ilusões, né? Não, tá certo. Quero contemplar a sua gentileza ao invés das minhas ilusões, porque o sujeito da oração é eu. Eu quero, tá certo. Porque vocês sabem que não se preposiciona o sujeito de uma oração, tá? Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente para que neste dia eu possa, enfim, me identificar com ele. Que eu não me veja como um ser limitado. Lição 250 para ser praticada no dia 7 de setembro. Vamos aos comentários do nosso livro-texto, o acompanhante do livro de exercícios de Alan Watson e Robert Perry. Ele não dá objetivo para a lição, então vou dar para vocês o objetivo que eu entendo que a lição tem, né? O objetivo, qual é a consciência que o nosso Mestre Jesus quer nos trazer com essa lição? É nós nos olharmos com os olhos do Cristo, nós nos lembrarmos de quem nós somos. Quem nós somos? Os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros e isentos de pecado, né? Então, é isso que a lição quer, que eu não me veja como um ser limitado, que eu não me veja como meu ego, corpo, personalidade, que eu me veja como sou. Então, vamos supor que eu esteja doente, tá? Eu estou doente, eu estou me sentindo muito limitada nesse momento, eu estou fragilizada, blá, blá, blá. Então, o que acontece? Eu vou precisar chamar na minha meditação essa força de Deus, esse meu eu verdadeiro, o meu eu superior. É isso que a gente faz. Eu chamo isso porque nessa força está a vida de Deus. E é essa vida de Deus que vai me trazer de volta a cura, vai restabelecer a minha saúde. Obviamente que se eu passar para o plano espiritual, nesse exemplo hipotético, é porque essa era a minha cura, tá? Tinha chegado a minha hora para eu avançar para um mundo de muito maior liberdade. Deixar o casulo de carne e seguir em liberdade para o próximo plano, tá? Que é o que a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade nos fala. Da Seichonoye, né? Comentário. Não há nada realmente para ver além de mim mesmo. Se eu vejo aqueles à minha volta como limitados, eu estou vendo a mim mesmo da mesma forma. Porque, como eu os vejo, então eu estou vendo a mim mesmo. A lição não está falando tanto sobre o tipo de limitação que digamos assim, considerado, né, nos seminários de autoajuda. Eu posso fazer qualquer coisa que eu configurar a minha mente para fazer. Eu posso alcançar todos os meus objetivos. Não é isso, não é isso. A lição está falando sobre as limitações que nós colocamos na nossa santidade, na nossa bondade e no amor. Quando nós nos vemos e quando nós vemos os outros. Ele está perguntando, eu vejo os meus irmãos e irmãs no dia de hoje como os filhos de Deus em sua glória? Ou eu os vejo com sua força diminuída e com fragilidade e reduzida à fragilidade? Eu vejo os meus irmãos na luz da santidade, eu vejo a luz da santidade brilhando em todos aqueles à minha volta, ou ela está obscurecida pela escuridão que eu projetei sobre os meus irmãos? Eu vejo a soberania do Filho de Deus, ou eu continuo a atacar a majestade do Filho de Deus ao perceber as faltas, né, nos filhos de Deus onde não há nenhuma? Então eu estou olhando para a luz, para a essência, para o Cristo no meu irmão, ou estou olhando para o ego, corpo, personalidade, que efetivamente é limitado, né? Então é disso que a lição fala.
Se eu for honesto comigo mesmo, eu estarei consciente de como consistentemente eu percebo a falta em todos, ou em quase todos. Olha eu aqui. A quem eu encontro. Ninguém vive à altura dos meus padrões elevados. A minha mente está constantemente me comparando aos outros também e percebendo faltas em mim mesmo. A percepção da falta é uma. Como eu vejo a mim mesmo, eu vejo os outros. Como eu vejo os outros, eu vejo a mim mesmo. Por quê? Porque a projeção dá lugar à percepção. Não é isso? Muito bem. A percepção da falta é uma. É uma só, né? Isso. Como eu vejo a mim mesmo, eu vejo os outros. Como eu vejo os outros, eu vejo a mim mesmo. Então, eu tô ali cheia de ressalvas mentais, olhando para o meu irmão. Então, eu posso ter certeza de que eu, no fundo, estou cheia de ressalvas mentais, olhando para mim mesma, né? E você para você mesmo. E a gente faz isso o tempo todo. A gente tá ali com o nosso interlocutor, a gente tá se comparando. Nós estamos nos medindo, nós estamos criticando em silêncio, né? Numa pequena parte do tempo estamos numa boa relação de sincronia energética, digamos assim, né? À medida em que a gente vai estudando e praticando o curso, isso vai ficando mais raro. A gente começa a estar com as pessoas no momento presente, apreciando-as pelo que elas são, tá? Né? Não saio das relações de uso, né? Não fico mais pensando o que eu vou ganhar com a minha relação com aquela pessoa. Simplesmente gosto daquela pessoa, abro o meu coração para aquela pessoa e por aí vai, tá? A minha mente... Peraí. O problema talvez esteja naquele que percebe e não naquilo. Será que o problema talvez esteja naquele que percebe e não naquilo que está sendo percebido? Mas eu posso escolher uma percepção diferente, que é o milagre, né? Eu pedi pela percepção diferente, né? Eu posso escolher para ver com a visão do Cristo. Eu posso escolher para ver a luz, para ver o amor, para ver a gentileza. Que essa, então, possa ser a minha escolha no dia de hoje, ó meu Pai. Quando eu me conscientizo de que eu estou percebendo o seu filho como sendo menos do que você o criou para ser, tanto nos outros quanto em mim mesmo. Por quê? Porque eu também sou filho de Deus. Então, se eu estou enxergando essa falta toda, esses defeitos todos em mim mesmo, também estou negando a minha própria grandeza, né? Que eu, então, possa reconhecer esses pensamentos como ilusões nascidas do medo e trazê-las ao seu amor. Eu escolho hoje observar a minha mente em busca dessas migalhas de medo e pedir ao seu Espírito, ao Espírito Santo, para se colocar à sua volta, para então revelar o que é que eles têm escondido da minha visão, tá? Hoje eu quero ver verdadeiramente que nesse dia eu possa no mínimo, me identificar com ele, com o Filho de Deus, tá? E aí ele vai comentar as últimas frases do texto, que é o mundo, que eu vou ler para vocês agora em português, tá? Para terminar, gente, aqui a lição, tá? E não tentemos mudar a nossa função, temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre, tá bom? E aí a gente volta lá para o comentário dele. O que é o mundo? Nós não estamos aqui para descansar ou para ficarmos satisfeitos até que o perdão tenha sido feito completo, até que ele tenha sido completado. E até que todo mundo tenha se unido na nossa percepção modificada. Adicionalmente, que nós não tentemos mudar a nossa função, porque nós temos que salvar o mundo, devemos salvar o mundo. Você já notou quão frequentemente um curso em milagres fala sobre a nossa função ou sobre o nosso propósito? A palavra propósito ocorre 666 vezes no curso. Bizarro, né? 666, mas é o que ele diz aqui.
a palavra função 460 vezes. Algumas dessas ocorrências, é claro, se referem a outras coisas, tais quais a função do Divino Espírito Santo, mas uma grande maioria delas está se referindo à nossa função. Eu sou a luz do mundo e essa é a minha única função e é por isso que eu estou aqui. E essa frase foi retirada da lição número 61. Eu sou a luz do mundo. Não há outra razão para estarmos neste mundo, exceto sermos a sua luz. Não há outra razão para vivermos na Terra, exceto salvarmos o mundo e trazermos o perdão para cada uma das mentes. Ao realizar a minha função, eu encontro a minha felicidade, porque a minha felicidade e a minha função são uma só. E isso nós aprendemos na lição 81. E é através da aceitação da minha função que eu verei a luz em mim. Uau, isso é bonito, né? A realização da nossa função é uma parte integral e chave do programa do curso para a nossa própria iluminação. Porque nós tentaríamos mudar a nossa função? De que modo nós fazemos isso? Nós tentamos mudar a nossa função quando tentamos encontrar algum outro propósito para a nossa vida no mundo, seja ele a nossa carreira, a nossa família, os prazeres, o poder ou qualquer coisa que seja do mundo. E ele bota esse do mundo entre aspas. E nós fazemos isso numa tentativa insana de fazer desse mundo aqui um substituto para Deus, de fazermos as ilusões reais e então substanciarmos a nossa identidade egóica. Nós devemos salvar o mundo, essa é a nossa única função. Esse é o único propósito do mundo nele mesmo e é o único propósito para mim no mundo. A cura do Filho de Deus é tudo. É a razão de ser do mundo. É a única razão de ser do mundo, né? Para eu traduzir aqui isso de um jeito que fica mais fácil, tá? Isso não significa que cada um deve entrar, deve assumir uma profissão de cura reconhecida, embora muitos de nós, de fato, façamos isso. O Manual dos Professores diz que mudanças imediatas nas nossas situações de vida são pedidas apenas a uma pequena minoria. Em vez disso, isso quer dizer, a nossa função, quer dizer que nós devemos aprender a traduzir cada profissão numa profissão de cura. Então, se você é um professor, então você vai levar os ensinamentos de um curso em milagres para os seus alunos de português. Se você é um médico, você vai levar para os seus pacientes. Se você é um pedreiro, você vai levar para as suas obras. Se você é uma manicure que embeleza as unhas das pessoas, você vai levar para os seus clientes, tá? Você não precisa virar um terapeuta ou um professor de um curso em milagres, não. Isso, na verdade, vai ser algo que uma minoria vai ser pedida. A uma minoria isso será pedido. Agora, você precisa se lembrar, sim, que ao praticar isso aqui, você está entre os ministros de Deus, porque você efetivamente está ensinando através do seu novo modo de ser. Lembrando a frase da minha professora, você ensina sendo, o outro aprende fazendo, se ele quiser, quando ele quiser, na hora em que ele quiser, tá? Se ele quiser levar 10 anos para aprender, é problema dele, não tem nada a ver com você, tá bom? Muito bem. E vamos lá. Que mais que ele diz? A expiação é a profissão natural das crianças de Deus. Como Mary Ann Williamson diz, cada trabalho deve se tornar um fronte para uma igreja, né? Aqui eu acho que ele está querendo dizer, com essa palavra front, é difícil, né? Traduzido em inglês. A fachada, né? A fachada para uma igreja. Você é a igreja de Jesus. Eu sou a igreja de Jesus, tá? Nossa primeira prioridade é a cura das nossas mentes e das nossas atitudes, especialmente nos nossos relacionamentos, exatamente onde nós estamos.
A nossa função é para ser vista no mundo através... Não, a nossa função é vermos o mundo através dos olhos de Cristo. Nós fizemos o mundo. Nós fizemos o mundo para ele morrer. É nossa responsabilidade agora, é ótimo, restaurá-lo à sua vida eterna, que é o que ele fala na última frase do texto, que é o mundo. Vou ler novamente a nossa lição e depois vou fazer uns comentários aqui com vocês, tá? Então, a nossa lição de hoje, que eu não me veja como um ser limitado. Que hoje eu contemple o Filho de Deus e seja um testemunho da sua glória. Que eu não tente obscurecer nele a luz santa e não veja a sua força diminuída e reduzida à fragilidade. Nem percebo o que falta nele, pois com isso quero atacar a sua soberania. Ele é o teu filho, meu Pai, e hoje quero contemplar a sua gentileza ao invés de as minhas ilusões. Ele é o que eu sou e o vejo assim como vejo a mim mesmo. Hoje quero ver verdadeiramente, para que neste dia eu possa enfim me identificar com ele. Então, gente, essa lição de hoje, ela é uma lição que nos ajuda muito a enfrentarmos os nossos problemas. Por quê? Porque todos os nossos problemas, sejam eles de quais natureza forem, eles são problemas que estão ligados às nossas identidades egóicas, aos nossos egos, corpos, personalidades, né? Então, o que acontece? Quando eu continuo me identificando com o meu ego, corpo, personalidade, eu vou buscar a solução para os meus problemas no mundo, que é onde ela não está. Então, essa lição, ela fala sobre isso, que eu não me veja como um ser limitado, porque eu não sou. Então, eu tenho que buscar a solução para os meus problemas no invisível, no Divino Espírito Santo. Eu tenho que pedir pela cura. Eu tenho que pedir pela lição que está por trás do meu problema. Eu tenho que pedir para o Divino Espírito Santo me mostrar qual é a virtude que eu preciso desenvolver naquele problema. Eu preciso pedir ao Divino Espírito Santo que me... Como é que se diz? Que me mostre... Essa é boa, guardem essa. Que me mostre qual é o conflito mental que está provocando aquele dissabor na minha vida, né? Qual é o conflito mental? Qual é? Eu preciso pedir ao Divino Espírito Santo que me mostre. Estou pedindo, tá, meu Divino Espírito Santo? Né? Então, quando eu faço isso, eu estou chamando a responsabilidade das minhas criações, algumas muito desagradáveis, para mim mesma, né? Eu tô precisando ver ali onde é que a coisa enganchou. E quando eu digo que eu não me veja como um ser limitado, eu tô clamando para que a minha verdadeira identidade, o meu ser real, se aproxime. Vocês entendem o que eu tô falando para vocês? Isso é importante, né? Gente, não pensem que a sua vida vai virar um mar de rosas depois de você estudar um curso em milagres. O que eu observo é que aquelas oscilações monstruosas, vales e picos profundos, eles vão diminuindo pouco a pouco e a vida vai ficando mais estabilizada. Mas os desafios vão vir e nós temos que nos preparar para enfrentá-los, sabe? Os desafios vêm na minha vida, os desafios vêm na sua vida. E os desafios, o que a gente precisa entender é que quando o desafio vier, nós teremos a estrutura necessária para lidar com ele. Porque o Divino Espírito Santo vai nos abençoar, ele vai nos mostrar, ele vai cuidar de nós. Se nós pedirmos e se nós assim permitirmos. A ajuda vai vir. Lembram do que eu falei ontem? A ajuda vai vir, né? Hoje se falou no seminário como seria para nós termos a possibilidade de nos iluminarmos nessa vida, né? Como seria para você, nessa vida, você se libertar completamente do sistema de pensamento do ego e você viver primeiramente o sonho feliz na sua vida? Como seria? Coloca o seu foco nisso. Imagina como seria a sua vida com você se vendo como esse ser poderoso, esse ser invulnerável, esse ser que está acompanhado do Criador,
né? Porque olha só, eu vou fazer um desafio aqui para vocês, que eu acho até que eu já fiz em outros vídeos, né? Às vezes eu percebo que eu acabo repetindo, né, as coisas e, enfim, acabo falando a mesma coisa que já falei em outro vídeo, mas vou falar para vocês isso, né? Imagine como seria a sua vida, imagina como seria a sua vida se você não se sentisse separado de Deus. E se você visse cada problema, cada desafio como uma possibilidade de você se lembrar de que Deus e você são um. E de você pedir a ajuda de Deus e ser atendido. Peça e receberás, bata e a porta se abrirá. Como seria a sua vida? A nossa vida aqui nesse plano, ela é tão sofrida, ela é tão doída, porque nós realmente temos a certeza de que estamos sozinhos. De que estamos separados do nosso Criador, nós temos a certeza, né? Então imagina como seria a sua vida se... Eu vou dar um exemplo para vocês um pouco bobo, mas só para a gente tentar extrapolar. Imagina que você soubesse que você é o dono da lâmpada que contém o gênio, porque na verdade você é, né? E aí você sabe que você tem o gênio da lâmpada para atender todos os seus pedidos. Quem é o gênio da lâmpada? É a voz que fala por Deus, é o Divino Espírito Santo. Então, ele vai atender todos os seus pedidos, mas ele vai te trazer primeiramente aquilo que você precisa aprender. Quando você aprender, quando você deixar o conflito, então aquela situação desagradável, ela vai se acabar, mas você está conectada com o teu GPS divino. Entende? Como seria a tua vida? Como seria a tua vida se, por exemplo, você hoje tiver com uma dificuldade financeira muito grande e você pudesse fazer uma prece antes de dormir e falar assim: meu Divino Espírito Santo, eu quero muito pagar as minhas contas no final do mês. Eu quero muito honrar com os meus compromissos. Eu quero muito adquirir a consciência da prosperidade, da abundância, da riqueza. Eu quero honrar os meus compromissos e eu quero me lembrar de que como um filho, filha de Deus, eu tenho direito a ter abundância material na minha vida. Então, meu Divino Espírito Santo, me manda trabalho, me ajuda a eu encontrar as pessoas que estão precisando do meu dom, da minha bênção, do meu ensinamento, da minha alegria, da minha consulta médica, do meu trabalho de pintor, do meu trabalho de manicure, do meu trabalho de pedreiro. Me ajuda, meu Deus, me dá trabalho, traz trabalho para mim. E aí você faz essa prece e no dia seguinte você já agradece. Aliás, você já agradece na hora que você terminou. Você fala: muito obrigada. Me mostre onde eu posso fazer o maior número de pessoas felizes. Como a gente diz na Seitonoia, me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra qual é a minha função de fazer, como é que eu melhor realizo essa função de olhar o mundo com os olhos do Cristo através de uma carreira, de um trabalho. Através dessa possibilidade de fazer o maior número de pessoas felizes. Me mostra. E aí você agradece: muito obrigada, essa cura já aconteceu, agradecemos pela cura que já se deu, muito obrigada, porque a minha vida já é maravilhosa, porque eu já estou boa da minha doença, porque eu já aprendi qual é o conflito que está por trás da doença, porque, como disse uma amiga minha hoje, porque eu já estou na timeline em que a solução já aconteceu. E aí no dia seguinte você se levanta e você pede para Deus que te dê as boas ideias, e Deus te dá as boas ideias e diz para você aonde você tem que ir, com quem que você tem que falar, o que você tem que dizer e a quem. E aí os clientes começam a aparecer. Você é pedreiro e aparece uma pessoa querendo reformar um banheiro. Aparece uma pessoa querendo trocar um piso, pintar uma parede. E aí? Como seria a sua vida se você realmente confiasse nisso? É o que eu te pergunto. É nisso que a gente tem que focar. Porque você então não estaria se vendo como um ser limitado. Porque você não é um ser limitado. Você está conectado com Deus. A dificuldade vem, gente. Acreditem, a dificuldade vem. Mas é diferente a maneira como a gente enfrenta a dificuldade
quando nós estamos nos sentindo conectados com Deus, nos lembrando de que nós e Deus somos um, e de que se aquilo está passando daquele jeito que está passando, a realidade se apresentou para mim daquele jeito esdrúxulo, é porque era a melhor possibilidade para mim, é porque era a maneira mais suave de eu poder aprender uma lição, a qual eu estou resistindo a aprender. Entendem? Então imagina como seria você viver a sua vida, o seu dia a dia, todo dia se sentindo um com Deus. E essa é a minha proposta para vocês quando eu peço que vocês acordem e já façam a meditação de vocês. Tá? A meditação vai impedir todos os males de chegarem na sua porta? Não. Mas a meditação vai ajudar você a ver que você pode escolher novamente. Hoje, na tarde de hoje, o quão isso foi falado. Eu posso escolher novamente, eu posso aprender a tomar melhores decisões, né? Eles falaram pra gente os três. Desde que você começou essa jornada aqui com a gente, alguns estão em jornadas com outras pessoas, quem aqui, levante a mão, que começou a tomar melhores decisões na vida, quem aqui começou a fazer melhores escolhas na vida? As 400 pessoas que estavam no auditório levantaram a mão. Entende? Então eu pergunto para você que está aqui me assistindo, de repente pelo 4º ano, hoje a gente está na lição 250 do 4º ano de vídeos diários. Gente, eu vou pro outro lado do mundo e eu procuro gravar os vídeos para vocês, né? Hoje posso garantir para vocês que está me custando gravar esse vídeo. É uma decisão, tenho que gravar o vídeo, né? Quantos de vocês podem dizer para mim, escreva para mim nos comentários, que a partir das suas jornadas com o livro de exercícios comigo, você começou a tomar melhores decisões na sua vida? Você começou a ver a sua vida se aplanar? Você começou a ver os seus caminhos serem facilitados? Você começou a fazer menos bobagem na sua vida? Quantos de vocês? Me digam. Hoje foi uma unanimidade, todo mundo falou. Estamos aqui, imagina, as pessoas saem dos lugares mais bizarros. Tem gente que saiu do Japão para vir para a Eslovênia para poder estar com o time do Stargate e o Azil Toxal do Evolution One. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Acredite-me. Estamos mudando como formigas operárias. Estamos trabalhando na nossa própria expansão de consciência e sendo... Hoje isso foi dito. Você que está trabalhando na sua expansão de consciência, você é um catalisador na expansão da consciência da humanidade. E vai chegar um momento que a gente vai alcançar o número X, o 100º macaco, e a humanidade vai dar esse salto quântico ascensional. E a gente vai chegar na era de ouro da humanidade. Tá custando? Tá custando. Hoje se falou nisso. A gente tá cansado, mas tem que ter paciência, tem que trabalhar. Vem mais desafio, mas a gente tem que ter paciência, a gente tem que trabalhar, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Hoje que você não se veja como um ser limitado, porque você não é isso, não tem jeito, você não é. Você é esse ser ilimitado, como disse hoje meu mestre Prageet Harris, que tem alguns trilhões e trilhões de anos de existência. Agora eu quero ver se você vai dormir depois de assistir esse vídeo, depois de ter me ouvido falar que você tem alguns trilhões de anos de existência, tá bom? Então, meus amores, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Essa é uma mensagem muito importante, não a desprezem, tá bom? Eu deixo vocês, meus queridos, minhas queridas, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos amanhã.